Salve galera, professor Juan Fernandes, novamente aqui com mais dicas sobre geografia, tá? Para o vestibular de vocês. Bom, no vídeo de hoje falaremos sobre a Revolução Verde, né? Um termo que está diretamente conectado às mudanças nas técnicas e tecnologias aplicadas na produção agrícola, tá? Então, a Revolução Verde ela vem com o objetivo de aumentar a produtividade no campo. Para além disso, dentro do seu discurso, do seu discurso inicial, a Revolução Verde tinha como principal ponto o combate à fome, tá? Então, basicamente, ela surge num contexto ali de pós-Segunda Guerra Mundial, tá? E que começa a se difundir pelos países em desenvolvimento ao longo das décadas de 60 e 70. O México, como pioneiro na adoção dessas práticas, né, utiliza alterações genéticas dentro de cultivos, tá, para combater as questões climáticas. Então, por exemplo, se a gente tem um clima mais seco, se faz alterações naquelas espécies que estão sendo produzidas para que aquela espécie se torne mais resistente àquele clima mais seco, tá? Se a gente tem um avanço, né, de pragas ou se tem características do solo que não são favoráveis para aquele cultivo, essas mudanças também nessas culturas, né, que estão sendo produzidas, elas tornam essas culturas mais fortalecidas para essas adversidades. Tá? Então a Revolução Verde ela vem com esse tipo de abordagem. A gente tem que entender que dentro dessa lógica, dentro dessa aplicação científica no campo, né, é uma relação muito mais próxima da ciência com a produção no campo. Os países centrais são os países onde são produzidos, né, diversos estudos e diversas tecnologias que são aplicadas na produção no campo. Tá? Então a gente cria-se ali, né, uma relação de dependência. Por quê? Porque esses países em desenvolvimento, a gente pegou o caso mexicano, a gente pode falar do caso brasileiro, por exemplo, né? Esses países eles vão depender da importação, né, dessas tecnologias nesses países centrais para conseguir aumentar a sua produtividade. Só que, como a gente bem sabe, a importação de tecnologias demanda capital. Então a gente pode afirmar que nem todos os produtores no campo vão ter acesso a esse tipo de tecnologia, tá? O que eu quero dizer com isso? Basicamente a gente pode afirmar que a chegada da Revolução Verde nos países, né, em desenvolvimento promove a chamada modernização conservadora. O que seria essa modernização conservadora? Bom, o nosso campo, né, o campo brasileiro, historicamente, ele tem características concentradoras, né? Por conta da distribuição de terra desigual no período colonial, né? Por conta de todo o processo histórico que envolveu a construção do nosso país. A Revolução Verde, né, ela deveria mudar esse sistema produtivo, esse sistema é baseado ainda naquela agricultura de plantation, tá? Que é aquele modo de produção baseado em latifúndios, né? Monocultores, tá? Voltados para o mercado externo e com presença de mão de obra escrava. É claro que no contexto atual não tem presença de mão de obra escrava, ou pelo menos não deveria ter, né? Mas ainda com forte presença das outras características da plantation. Tá? Então a Revolução Verde ela deveria vir com uma mudança dessa produtividade, uma mudança desse modo de pensar a produção. Tá? O que de fato não acontece. O que acontece no Brasil, por exemplo, é que a gente tem uma ampliação dessa estrutura fundiária concentradora. Por quê? Cria-se ali uma competição desigual entre o pequeno produtor e o grande produtor. Tá? Então, as medidas
que foram adotadas a partir da Revolução Verde, que possibilitaram, por exemplo, a ocupação do Centro-Oeste, né, correções do solo do Centro-Oeste, o solo do Centro-Oeste com pH muito ácido, a partir de estudos, tá, e desenvolvimento de técnicas, esse solo pôde ser corrigido para aumentar a sua produtividade, e a gente pode usar como técnica aí a calagem, tá? Dentro dessa prática de correção do solo. E aí, o que deveria proporcionar para o pequeno produtor uma capacidade de aumento da sua produtividade, acabou, por consequência, expulsando esse pequeno produtor da sua terra. Por que isso? Bom, porque nesse aspecto competitivo, né, o grande produtor ele tem capacidade de absorção de tecnologia e de importação de tecnologia muito maior do que o pequeno produtor. Tá? Então, automaticamente, a inserção do produto dele no mercado vai se dar de maneira muito mais ampla, porque ele vai conseguir produzir muito mais coisa. O pequeno produtor não vai ter essa grande resposta, né, a partir dessa implementação. Para além disso, esse pequeno produtor ele pode, né, começar a adquirir dívidas. Por quê? Nessa tentativa de se tornar mais competitivo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a se endividar, tentando incorporar técnicas e tecnologias. Só que, de fato, isso não acontece. Essa competitividade ainda continua desigual. Então, a gente tem uma ampliação, né, desse modelo produtivo pelo Centro-Oeste, e aí a gente tem aquela intensificação do êxodo rural. Lembra lá da aula do vídeo de urbanização que eu falei, né? Para linkar um vídeo no outro, a população brasileira ela se torna, né, urbana na década de 70, tá bom? Então, essa maior ampliação de técnicas e tecnologias no campo faz com que os pequenos produtores, tá? Os produtores que não têm capacidade competitiva, se desloquem para os grandes centros. Para além disso, a gente também tem uma adoção de maiores tecnologias e uma menor necessidade de mão de obra humana na produção. E isso faz também com que aquele trabalhador seja obrigado a se retirar do campo e se deslocar para os centros urbanos, tá? Bom, sobre o discurso de combate à fome, há uma contradição. Que contradição seria essa? Basicamente, os países em desenvolvimento que eles adotam, né, essas tecnologias, eles aplicam essas tecnologias na Revolução Verde, na sua produção, eles automaticamente, né, eles não atendem às necessidades internas dos seus próprios países. Esses produtores continuam exportando. Então, se eu produzo X e eu exporto, com as práticas adotadas a partir da Revolução Verde, o que eu produzisse além daquilo que eu já exportava, ao invés de circular dentro do meu mercado, né, dentro do país, eu vou continuar exportando, eu amplio, né, as minhas exportações. Então, as questões envolvendo a fome, por exemplo, elas não foram tão combatidas por conta disso, tá? Então, a Revolução Verde, embora venha com um discurso, embora se tenha uma adoção de práticas, tá? Que são visíveis de aumento de produtividade, esse aumento de produtividade visa a ampliação de exportação para o mercado externo e não para a circulação de produtos dentro do nosso próprio país. Beleza? Então, dentro dessa lógica, o discurso de combate à fome, é claro, o processo de distribuição de alimentos no mundo, ele se tornou muito mais eficaz do que era, né, antes das inovações técnicas e tecnológicas, mas ainda assim passa por problemas muito sérios, tá? Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima.